Paz, meus queridos, bom dia, mais um dia, nosso devocional, um dia em que Deus quer falar aos nossos corações, um dia em que Deus quer nos incomodar, quer nos tirar da zona de conforto, quer nos colocar de pé para viver algo novo. Deus que tem todas as condições para nos tirar deste momento em que nós estamos vivendo. Mesmo que você esteja num momento de crise, num momento de provações, saiba que Deus está com você. É na crise, é na provação, é nesse momento que Deus cuida de você. Porque o cristão não vive por aquilo que ele vê, pelas circunstâncias. O cristão vive da força que vem do alto, a força que provém do Espírito Santo para superar as dificuldades do dia a dia, da vida, na família. Quantas vezes nós dizemos, essa força não vem de mim? É só pedirmos a força que vem do Senhor. Você a quer? Então levante-se, reaja, não fique em casa, acomodado, na zona de conforto. Faça algo para chamar a atenção do teu Deus. Peça essa coragem, peça essa força incessantemente, todos os dias. Vinde, Espírito Santo, e toma conta do meu ser, me fortalece, me unge, me capacita para aquilo que tu queres que eu realize na tua obra. São as nossas palavras de cada manhã. E então sim, descerá sobre vós uma força, um poder do alto que vai sustentar o seu coração, que não vai deixar essa crise te abalar, que não vai deixar essa provação te sufocar. Não! Essa força vai te colocar de pé, um verdadeiro guerreiro, uma guerreira na obra do Senhor, porque de lá provém a tua força, o teu socorro, o teu sustento. Que o seu olhar, sua boca, seus braços, seu sorriso e todo o seu ser penetrem nos corações de vocês e sejam canais do amor de Deus na vida dos seus irmãos. Nós lemos em 1 Reis 17, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. O que é um milagre? Você quer um milagre? É isso exatamente, milagre é a intervenção divina numa situação impossível aos teus olhos, e ele vai mudando radicalmente o rumo normal dessa história. Milagre não se explica, milagre se vive, milagre é Deus colocando a mão no que é impossível para você. Não tem como você explicar o que Deus pode fazer na sua vida. Muitos dizem, crise. São tempos de crise. Essa é uma situação de crise material, familiar, espiritual, profissional, individual, coletiva, emocional, existencial ou espiritual na minha vida. Meu querido, são esses momentos que Deus começa a agir. Os momentos, os tempos de provações são as oportunidades perfeitas para mudar as nossas vidas, para mudar o nosso ministério. Nós somos moldados e levados ao fogo para sermos preparados para receber a bênção dos céus. Antes de Deus mudar tudo ao nosso redor, primeiro Ele precisa mudar as nossas vidas, o nosso caráter, o nosso interior. E eu declaro na tua vida, hoje é tempo de transformação. Hoje é tempo em que Deus está colocando a mão aí onde precisa ser moldado, onde precisa ser consertado, onde as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Milagre é quando você faz tudo o que tem que fazer e nada dá certo. Aí
entra o agir de Deus e tudo dá certo. Os caminhos se alinham, as portas se abrem, as muralhas caem, o mar se abre, os inimigos fogem, porque Deus está agindo. Ei! Eu quero profetizar para você, no início dessa mensagem, que o milagre de Deus vai chegar na tua vida. O teu vizinho não vai entender, seu colega não vai entender, seu parente não vai entender, mas o seu milagre vai chegar. Vai chegar. Você crê e recebe, e você está entendendo o que Deus está fazendo e provendo no mundo espiritual? Agora, entenda, meu querido, minha querida, a maioria dos milagres que acontecem em tempos de crise. É no meio das crises que Deus manifesta seu imenso poder, ainda que muita gente não possa acreditar, não consiga entender e ache que isso é fora do comum. Vivemos, sim, tempos de crise moral, existencial, econômica. Não estou dizendo que não. Ela está em todos os lugares, em todos os tempos e atinge a todas as pessoas. Mas a diferença é que em meio a tudo isso, há pessoas que se posicionam com a identidade de filhos de Deus e têm a certeza de que em todo momento Deus está com elas. Não há casualidades na vida do cristão. Há plano de Deus na vida do cristão. Há propósito, há objetivo que vem do céu. Deus tem planos para o seu povo. E é Ele que faz realizar. E mesmo que tudo pareça em desordem, Deus jamais entra em pânico. Devemos crer nessa doutrina da providência de Deus em nossas vidas, pois é ela a única que nos faz continuar crendo nessa doutrina da criação, da redenção. É uma continuidade em nossas vidas. Deus nos criou, Deus nos redimiu e hoje Ele provê as nossas necessidades. Portanto, não entre em pânico, não se desespere. Feliz é o homem, feliz é a mulher que vê Deus envolvido em tudo de bom que acontece na sua vida. Que em tudo vê a mão de Deus agindo em seu favor. Mesmo que isso muitas vezes doa, que precisa ser moldado, exortado, que esse vaso precisa ser moldado para ser um vaso de honra e não de vergonha. Medite comigo nesse milagre da farinha e do azeite, que nos mostra exatamente isso. Não havia nada, havia crise. E é isso que Deus quer dizer para mim e para você hoje. Primeiro lugar, Deus nos sustenta todos os dias. Essa palavra profética liberada aqui em 1 Reis 17:16, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Isso quer dizer que Deus supre as nossas necessidades essenciais todos os dias. Farinha e azeite eram um arroz com feijão, que hoje nós temos, e lá era na época de Israel, do povo de Israel. Sabemos que Deus sustenta seu povo diariamente. Na casa do crente jamais faltará o pão de cada dia. O justo não tem como ficar desamparado se ele está alinhado com os céus. O básico sempre terá. É promessa de Deus. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos merecendo essa confiança de Deus? Nós estamos nos posicionando ou estamos de braços cruzados esperando que algo venha acontecer, num longo descanso, esperando Deus agir? Não!
Não! Deus deve merecer nossa confiança quando sua providência parece correr em sentido contrário às promessas. Mesmo assim nós temos que crer. Mesmo assim nós temos que declarar. Da farinha jamais se acabará, a panela jamais ficará vazia, meus queridos. Deus é o mais interessado em te abençoar. Porque nós podemos ler na palavra do Senhor que Ele prometeu cuidar de Israel durante toda a sua caminhada para a terra prometida. E você acha que esse Deus mudou? Esse mesmo Deus que fez isso, mandando maná do céu para sustentar o seu povo lá no deserto. Durante 40 anos caiu maná do céu por 6 dias da semana, menos no sábado, em que eles deveriam guardar do anterior. E esse Deus continua o mesmo. Ele cuida de você hoje, Ele unge você hoje, Ele capacita você hoje. Então eu quero declarar na tua vida hoje, liberte-se desse medo, liberte-se dessa ansiedade, liberte-se dessa dúvida, dessa incredulidade que habita aí no teu ser. Olhe agora para o alto, olhe para o Senhor, o Deus de todas as coisas. Nós podemos ver que Deus faz milagres nas crises, sim. Inúmeras vezes na sua palavra está registrado que o Senhor não deixou nada faltar. A palavra diz, não se acabou, não faltou. O que nós lemos agora aconteceu na casa da viúva, lá em Sarepta. Era um tempo de seca, fome em Israel. E Deus usou essa viúva ainda para sustentar o profeta Elias e ao mesmo tempo para que a partir disso a sua casa fosse abençoada. A fé, meus queridos, ela não atua no âmbito das possibilidades. Não há glória para Deus naquilo que tem poder para ser feito humanamente. A fé começa onde a força dos homens termina. Os milagres de Deus são naturais à fé cristã. Você pode viver milagres todos os dias. Se nós tirarmos todos os milagres realizados na Bíblia, a nossa fé perde a sua base. Queridos, uma vida sem maravilhas não é uma vida com Deus. Os milagres estão presentes na criação desde o seu princípio até o fim, na providência e na redenção. Meus queridos, Deus sempre faz milagres na vida do seu povo e principalmente em momentos de crise. Terceiro, Deus faz milagres para aquele que possui fé e obediência. Porque ali nós podemos ler que o azeite não faltou, a farinha não se acabou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. O que Deus tinha mandado fazer através do seu profeta, esta viúva obedeceu. A viúva só tinha um punhadinho de farinha e um pouco de azeite. E o profeta ordenou que ela fizesse comida para ele. Ela obedeceu e o milagre aconteceu. Querido, querida, aprenda de uma vez só. Só obedece a Deus que Ele providencia o resto. Obedece a Deus aquele que confia que a provisão está vindo. Fé demonstrada pela obediência é o segredo para aqueles que querem viver uma vida de milagres, uma vida abundante, uma vida plena. A fé é a artéria vital da nossa alma. Nós temos que viver pela fé e a nossa vida
precisa ser sustentada pela obediência. Meus queridos, a fé se aumenta pela oração, se fortalece pela meditação da sua palavra, e seu propósito é cumprido quando nós nos submetemos diariamente ao Senhor Jesus, em total obediência a Ele, em comunhão íntima com Ele. Quanto maior a fé que levarmos a Cristo, maior a medida dele obteremos. Portanto, busque a Deus hoje. Aumente sua fé hoje. Vá até Ele com fé, com esperança, com determinação. Uma fé firme na providência especial de Deus é a solução para os problemas da tua vida. Não importa a área em que você esteja sofrendo, em que você esteja agonizando, a fé em Deus é a solução. Meus queridos, tantos buscam em tantos lugares, mas é somente no Senhor que encontraremos uma resposta definitiva. O desafio é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Devemos fazer isso com boa atitude, com reverência, com temor, humilhando-nos debaixo da sua potente mão, percebendo e admitindo que nós não somos nada sem Ele e que precisamos verdadeiramente todos os dias em tudo que nós fazemos. E aí a palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Queridos, aquele que nos criou nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Apesar de muitas vezes, muitos de nós termos nos afastado dele, Ele nunca deixou de nos seguir, de nos contemplar, de nos guiar. Ele não interferiu nas nossas escolhas. E certamente que muitas e muitas vezes Ele nos falou. Mas dada a confusão em que vivíamos no mundo, no pecado, nas trevas, ou que talvez ainda alguém hoje esteja vivendo, isso faz com que nós não possamos ouvir a sua voz. Quando ouvimos tantos barulhos, tantas vozes, o inimigo tem mais vez de falar do que ele. Isso impede o agir de Deus em nossa vida. Portanto, dê crédito hoje mesmo à palavra de Deus, à voz de Deus, porque é Ele que quer revelar o seu amor, o seu cuidado, de acordo com a tua necessidade. Ele não quer te deixar faltar nada. Apenas precisas crer nele, voltar teu olhar para ele e ouvir somente a voz dele. A relação do homem com Deus, com as coisas divinas, elas se baseiam em tudo aquilo que Deus criou. Elas se baseiam na nossa confiança, na confiança que nós temos em tudo que Ele planejou, que Ele criou, que Ele fez ou que Ele disse ao longo dos anos. Em cada promessa que Ele deixou registrada em sua Sagrada Escritura. Crer é a base. Crer nessa palavra, na promessa, no mandamento, é a base para receber e viver de acordo com o seu propósito para a nossa vida. A Bíblia define fé assim, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Aleluia! É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. E por quê?
porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, deve crer que Ele é soberano, deve crer que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele se preocupou bastante para atender todos os que o procuram. Aleluia! Ei, meu querido, minha querida, quem sabe você também está passando por uma grande crise, seja ela financeira, seja ela familiar, seja uma crise no ministério, seja uma crise no seu casamento, seja uma crise espiritual, não sei em que área. Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Ao invés de murmurar, ao invés de ficar lamentando essa situação, profetize vitória sobre a tua vida, profetize bênção sobre o teu lar, profetize bênção no teu trabalho, profetize bênção sobre os teus filhos, profetize bênção na tua igreja, profetize bênção na tua saúde. Aleluia, aleluia. Ei, meu irmão, não se esqueça que é no tempo de crise que Deus faz milagres. Os milagres mais lindos e extraordinários você vai ver a partir de um posicionamento seu em época de crise. Deus só realiza milagres quando realmente eles são necessários. Se nessa manhã você precisa de um milagre, creia que vai acontecer na tua vida. Creia, profetize, declare bênção, milagres, portas abertas, o mal indo embora, a recessão indo embora, as finanças sendo restauradas. Declare hoje na tua vida. E se você precisa de oração, deixe nos comentários abaixo, que nós estaremos junto com você, intercedendo por sua vida, pelo seu lar, pela sua saúde, pelas suas finanças. E nós cremos que nesse tempo de crise, Deus fará surgir milagres extraordinários na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém?